gente improvisou aqui esse aperto para poder fazer um vídeo que nós acreditamos que vai ser muito engraçado. Estou contando com a participação dos meus amigos queridos Facó, o marido, Matheus e Naldo, pra gente poder discutir alguns casos bizarros que foram parar no judiciário. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, minha gente, estou trazendo aqui meus amigos, como eu falei pra vocês, e a gente vai discutir alguns casos bizarros. Eu vou começar pelo primeiro caso, e aí vamos ouvir, né, os coleguinhas pra ver o que eles vão dizer. É o seguinte, meninos. Foi um degustador de cerveja que se tornou alcoólatra e recebeu 50 mil reais de indenização. Ele trabalhava na e aí disponibilizava que os funcionários pudessem ter acesso à cerveja de forma voluntária, para poder ir lá e naquele lote fazer o teste. Nisso, ele ia lá, fazia um teste uma vez, ia lá, fazia o teste de novo, ia lá, fazia o teste de novo, e ao longo de um lapso temporal razoável, ele acabou se tornando alcoólatra. E aí, quando ele foi dispensado, além das verbas rescisórias, ele também pleiteou indenização, alegando que ele contraiu a doença em virtude do acúmulo de função, além da função que ele exercia, o fato de estar lá, enfim, degustando cerveja. Pois bem, como vocês já sabem, eu tenho aqui Facó, que é da área de trabalho, meu marido empresarial, Matheus constitucional, Naldo consumidor e eu, né, civilista e um pouquinho de consumidor, mas vamos lá discutir. Com a palavra Facó, que afinal de contas é direito de trabalho, né? A primeira coisa é saber o que é o degustador, porque pelo que você falou, ele não estava atuando como degustador, ele estava fazendo como outras pessoas, experimentando. Agora vem a pergunta, o que era experimentando também? Porque a gente precisa saber se eles precisavam engolir a cerveja, se bastava de botar a cerveja na boca. Essa degustação, esse experimento era para quê? Disse que não existia a função de degustador, mas um banco de profissionais voluntários. E ele, apesar de ser empregado da empresa, também ia lá e se voluntariava a beber a cerveja. Primeiro que não existe, na relação de emprego com pessoa jurídica que tem fins lucrativos, não existe trabalho voluntário. Começa por aí. A partir do momento que ele está prestando um serviço para ela deveria ter remunerado. Na verdade, o que ele poderia ter discutido até isso, essa função não remunerada. Mas com relação ao dano moral, sinceramente, eu não vejo. Pode ser que no processo tenha ficado provado alguma coisa, porque a pessoa não vira alcoólatra simplesmente porque bebe. Porque senão todas as pessoas que bebem no mundo seriam alcoólatras. Inclusive você. Inclusive eu acho que deveria ser verificado o motivo, talvez no processo tenha acontecido isso. Ele disse que ele provou por 2 anos, foi ao longo de 2 anos que ele ficou lá, ó, provando a cerveja. Eu provo já uns 40 e poucos anos. E não deu nenhum problema. Não deu nenhum problema até hoje de alcoolismo. Não se saiba, né? Não deu, tá tranquilo. Então, para o julgador, ficou claro que a empresa não agiu com cautela e vigilância com a saúde do empregado. Inserido na atividade de degustação. Ele foi inserido ali de forma aleatória, gratuita, voluntária. Eu acho que não houve degustação, na verdade. Degustação não houve. E degustação, pelo que a gente entende, o sujeito vai experimentar o gosto, bota e cospe. Ainda tem aquele negócio que o cara come aquele pãozinho para tirar o gosto, para poder degustar um outro que vem. Aí ele estava experimentando. Agora, que tipo de experiência que no processo talvez tenha discutido isso. Né? Porque, por exemplo, a disponibiliza a bebida, quem quiser compra a bebida. Né? Tem gente que vai lá com a canequinha, já tem a canequinha escondida lá, para ir lá na torneirinha e pegar aquela cervejinha direto. O que sugestiona aqui algumas provas testemunhais, Naldo, é que até as premiações que eram oferecidas, premiação porque bateu alguma meta, consistiam em bebidas alcoólicas. E aí está constando aqui que isso, segundo o entendimento do magistrado, induzia ao consumo de álcool. Sim. O que eu também percebi é que parece que existiu um desvio de função dele, né? Ele não era, como o Facó adequadamente colocou, degustador, mas a empresa se beneficiava dessa atividade dele. E por força disso, deve ter a parcela de repercussão material do desvio de função. Mas no caso específico do dano moral, pelo relato que se traz daí do julgador, na convicção dele de que a empresa não foi
cuidadosa com a questão da saúde, o magistrado impôs à empresa aí um dever de vigilância, que talvez fosse no sentido de coibir que o empregado continuasse consumindo a bebida alcoólica e atribuiu aí uma responsabilidade aí, a negligência da empresa. E o empregador, de fato, tem a possibilidade e o poder, dever de punir. E por não ter punido, criou essa possibilidade. Agora, a questão da bebida alcoólica em si, a gente sabe que a bebida alcoólica ela tem duas vertentes. É uma droga social, mas o aspecto cultural também permite que na nossa sociedade o consumo às vezes é até recomendado pelos médicos, né? Um cálice de vinho, o cardiologista diz que traz benefício. E recentemente eu vi uma reportagem dizendo que consumir vinho antes de dormir ajuda a emagrecer. Pô, é mesmo? Inclusive vou começar a adotar esse novo método de consumo. Mas a circunstância da bebida alcoólica como premiação traz esse perigo, porque ela em si traz danos à saúde da pessoa. O consumo de forma não moderada em si é prejudicial. O problema é saber se realmente a empresa tinha esse dever de vigilância e fiscalização e se falhou, talvez, a atribuição da responsabilidade. Também se existe liame entre a conduta e o dano, né? É o nexo causal, se realmente a condição de alcoólatra decorreu dessa suposta degustação. Que a pessoa às vezes degustava na empresa, mas na vida pessoal em casa, não só degustava. Inclusive tem informação que ele usava psicotrópicos e outras tantas. Ainda tem um negócio, tem uma irregularidade grande da empresa, que ela não pode dar gratificação com bebida. Como não pode pagar salário com bebida, salário in natura não pode ser com bebida. Então eu acho estranho uma empresa chegar e dar essas gratificações, o bater meta com bebida. Eu acho muito estranho isso. Mas deve ter sido provado no processo. Isso está me lembrando um filme que eu assisti no Netflix que se chama Super Size Me. Não sei se você já ouviu falar. É um filme em que nos Estados Unidos os pais de uma menina processaram a fez com que as meninas chegassem a sobrepeso. Então assim, será que vende hambúrguer e coloca, sei lá, o vermelho na sua marca, isso faria com que subliminarmente, né? Então instigasse a vontade de comer. Exato, aí sim, o vermelho tem essa função. Eu acho que se a gente fosse pensar por esse lado, só no aspecto prático, a gente iria processar todas as empresas de tabaco por ser viciado em cigarro, todas as empresas de álcool que comercializam bebida alcoólica por ser viciado em álcool. Enfim, a gente tem que acho que a gente precisa ir mais a fundo na história para saber realmente se... Porque geralmente também tem o seguinte, geralmente quem tem vício tem mais de um com relação à bebida. Então pode ser que não seja só as bebidas da pode ser que ele consuma outras bebidas. Tem informação aqui no julgado, na decisão, que ele também consumia, além de outras bebidas, outras drogas. Então assim, para causar uma doença, o Facol entende mais disso do que eu, mas para caracterizar uma doença ocupacional teria que... Não acho que seja simples assim para enquadrar. Eu também acho que não. Agora você trouxe um dado interessante, porque o STJ recentemente traz a possibilidade da responsabilização na publicidade infantil e na forma de exposição de alimentos, fast food associado a brinquedos. Porque cria no público infantil ali, não é o desejo por consumir o alimento em si, mas a criança quer o brinquedo, que é o anexo do produto. E todos nós sabemos que a refeição no sistema fast food, ela também não traz benefícios. É insalubre. E na relação de emprego tem um plus que o empregado pode ficar temeroso. Olha, se eu não fizer a degustação e o meu colega fizer, eu posso ser demitido. E mesmo ele não querendo, não estou dizendo que é esse caso, ele vai elevado a participar daquela situação com esse receio. Pode não ter acontecido isso. Agora, quando eu consigo enxergar, com forma bem clara, aí teria que olhar o processo, como o Facol falou, é essa ligação entre a situação de alcoólatra ter decorrido dessa suposta degustação. A informação do julgado é como se tivesse esse fato potencializado, né? Ter despertado nele a vontade da sempre a doença propriamente dita. E além do mais, a degustação, vamos chamar assim, não era em quantidade. A pessoa tomava o quê? Tem informação aqui que era um resto do dia sem trabalhar com mais nada, né? O cara devia tomar ele, como operador de máquinas, um shotzinho de bebida, de uma garrafa, de outra garrafa. Eu não sei, eu acho muito
Eu acho muito perigoso chegar e dizer, só porque você bebeu, ficou alcoólatra, a responsabilidade é fulano. Pelo menos tinha que ser reconhecida aí uma culpa concorrente, né? Tanto que o juiz de primeiro grau condenou a empresa a R$100 mil. E já que a degustação de bebidas não foi a causa exclusiva do mal alegado pelo operador, né? Porque ele teve outras, né? O uso de outros elementos, outras bebidas e outros psicotrópicos. Então foi uma concausa. Só que aí quando o processo subiu para o tribunal, foi reduzido o valor de indenização por danos morais num montante de R$50 mil. Precisa saber se esses R$50 mil ele gastou depois tudo em cerveja. Resta Ou ficou curado saber, naquele momento. Resta saber. E Resta não saber. convidou a gente. Talvez mais acertado do que dar R$50 mil seria uma coordenação e obrigação de fazer Exato. da empresa pagar a reabilitação dele numa clínica para dependente de álcool, do que pagar R$50 mil, né? Já que nesse Tiveram caso... outros pedidos aqui, mas aí a gente está focando na questão do fato em si e o que pode ensejar e o próprio dever de cautela que deve ter sim o empregador, mas não é o mero fato do empregador ter disponibilizado a bebida alcoólica simplesmente para degustar como se fosse qualquer pessoa, que geraria essa obrigação de indenizar, ainda mais num montante razoável como esse. E aproveitando, já que é um estudo jurídico também, a professora de civil, professor de civil também ali, explicar um pouco quais são os elementos da responsabilidade civil para esclarecer o público também, né? Nós já sabemos que a responsabilidade civil ela pode ser objetiva ou subjetiva. A regra trabalhada em nosso Código Civil é da responsabilidade subjetiva, em que pesem a maioria dos fatos com os quais nós nos deparamos sejam da responsabilidade civil objetiva. Qual é a diferença? É porque na responsabilidade civil subjetiva você precisa fazer a prova da culpa, enquanto que na objetiva é prescindível a culpa. Então basta que na objetiva você prove conduta, nexo causal e dano, e na subjetiva você prove conduta, culpa, nexo causal e dano. Na relação de emprego, a mesma Na coisa. relação de emprego, Facol, mesmo jeito. Ele tem que ter nexo causal. Teve perícia? Aí eu não tenho detalhes, né? Só tem um fatinho aqui, porque a gente não pega detalhes pra poder discutir, é só a resenha. Sinceramente, você tomar um shotzinho, um copinho e virar o colo. Virou alcoólatra, né? Eu não acho. Agora eu tô achando que você tá considerando também o negócio de degustação de vinho, que dizem que bebe e cospe. Mas cerveja também? Qualquer degustação, café. Ah, é? Ah, tá, Você não tem que sabia tirar não. o gosto para você degustar o outro. Para degustar o outro. Então não pode engolir. A não ser que ele queira consumir. Então, melhor motivo ainda para poder sinalizar que isso não fazia nenhum sentido. Eu acho que ele já era alcoólatra quando começou. Aí ele agiu de boa fé. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam, comentem, falem os tópicos e obrigada, se inscrevam no canal, dê o joinha e não esqueça, olha o arroba da gente aí no box de informações e nos siga lá no Instagram, tá certo? Obrigada, até a próxima. Beijo, tchau. Grava aí uma previsão, o Bahia vai ser tricampeão brasileiro, guarda esse vídeo aí. Como é, Heraldo? Repete aí. Anotem aí, a Libertadores já é certa, mas eu vou surpreender vocês. A terceira estrela tá chegando.